Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer hoje uma atualização do cenário agora que o Ibovespa novamente chegou na mínima aí dos últimos meses. Chegamos nos 100 mil pontos, SP500 também caindo mais do que 20% em dólares, que configura aí na opinião de alguns o início do bear market de novo. Muita gente tinha aquele sentimento que o SP500 estava caro demais, só subia. Isso há, sei lá, 5, 10 anos. Eu tinha a impressão que agora cai, e finalmente parece que essa queda está começando. Embora pessoas aí do mercado de análise, como Jarbas Gamboge, falem que ainda acha que terá uma pernada de alta nova antes de ter a verdadeira queda. Mas isso acho que é impossível saber no momento. Vamos olhar hoje aqui alguns gráficos, tentando ver em que nível que estão os preços, tanto do SP500 quanto do IBOV. Começando aqui com o próprio gráfico do SP500, mas aqui nós temos algumas configurações adicionais que podem nos ajudar a enxergar melhor o gráfico. Em primeiro lugar, eu coloquei o SPY, que é o ETF do SP500. E aí, se clicar aqui embaixo nesse ADJ, ele ajusta para dividendos. Então é muito importante que a gente consiga ver o índice chamado retorno total. Se você for ver o SP500 no Google, em algum lugar, ele não está ajustado para dividendos. Então é meio fake a série. O Ibovespa sempre é ajustado. E no caso americano, tem que colocar ou a opção retorno total, ou no caso do ETF SPY, ajustar para dividendos. E outra coisa que eu fiz aqui no TradingView é dividir o SPY por essa série aqui chamada CPI AUCSL, que é o IPCA deles. Aí com isso, nós conseguimos ver aí a variação real do SP500, ajustada pela inflação. Esse aqui é o gráfico só do índice de preços dele, que é o CPI. Então a gente vê que está aí numa reta meio crescente, teve uma aceleração aí a partir de 2020, né, no pós-pandemia, vinha numa tendência mais ou menos constante. Voltando aqui para o SP500 deflacionado, a gente consegue ver o que? Aparece essa barrinha azul aqui atrapalhando porque a série tem esses cálculos todos. Eu coloquei um fator de ajuste aqui para o valor hoje ficar igual ao do SP500. Nós estamos aqui hoje, né, em 18 de junho de 2022, nesse ponto aqui. Então olha que já caiu bastante. Caiu lá do 4.900 para 3.600. Isso dá uma queda de 25%. Mas mesmo ajustando pela inflação, nós ainda estamos acima um pouco do período pré-pandemia, que seria aqui nos 3.500 pontos. Ou seja, essa queda toda que teve aí, esse frisson no mercado americano, ainda não chegou nos níveis pré-pandemia. Ainda estamos acima do pré-pandemia, corrigindo pela inflação. Veremos daqui a pouco que no Brasil a situação está muito pior, estamos muito abaixo do pré-pandemia. Mas se a gente for comparar com outros anos aí, né, como 2016, que teve uma mínima nos mercados mundiais, estamos ainda muito acima. 67% acima em termos reais. Então o mercado americano aqui é muito saudável. Tivemos a máxima dos anos 2000, aí essa aqui foi a queda da bolha.com. Olha que a queda demorou um tempo, ó. Demorou aí uns 2 anos só caindo. Nós não estamos muito acostumados. Vejam aqui a subida desde 2008, nós não estamos acostumados com quedas que duram 2 anos. Então, caso a gente tenha uma crise clássica agora, que são aquelas crises que demoram anos, né, vai fugir totalmente do padrão da última década, que só subiu praticamente. Subiu num ritmo mais ou menos constante aqui, de 2010 até 2020. Aí essa subida não foi constante, foi uma explosão totalmente sem paralelos com as derivadas anteriores e agora está numa correção. A questão é, volta para essa tendência de alta ou vai ter uma queda por alguns anos, né? Essa que é a pergunta do milhão. A crise de 2008 foi bastante atípica, foi uma crise que ameaçou a existência do capitalismo. Caiu por mais ou menos uns 2 anos também, né? Desde então só se recupera. Mas ainda se nós formos bater nas máximas anteriores, 2016 por exemplo, ainda tem muito para cair. Teria que cair mais 40% para chegar nos preços de 2016.
Nós estamos aí em níveis saudáveis, mais ou menos. Dando um zoom aqui, né, começando em 2016 até agora, o zoom dos últimos 5 anos, a gente percebe que a tendência é só de alta, não entrou aí nenhuma tendência de baixa, de longo prazo. Aí voltando para a escala maior aqui, né, começando lá em 96 mais ou menos, a gente pode ligar aqui o Fed Funds, que é a série aqui no eixo da esquerda que mostra a taxa de juros de curtíssimo prazo, tipo a taxa Selic americana. Que a gente vê que, será que tem alguma correlação? Se a taxa sobe, a bolsa cai? A taxa estava em torno aí de 5% na virada do milênio. Aí na crise.com a taxa subiu, chegou a 6%. E aí a bolsa caiu um pouco. E quando a bolsa estava mais ou menos nas mínimas, a taxa chegou na mínima que foi 1%. E aí voltou a subir. Então aqui em 2004, mais ou menos, tivemos o risco da inflação. Aí a taxa subiu de 1% para 5%. Então vejam como 5% aí nesse último século parece ser mais ou menos o topo que a taxa tem chegado. Claro que na década de 80 essa taxa chegou em 15%, mas talvez não seja o caso agora. E aí a taxa na crise de 2008 caiu novamente para próximo a zero, caiu para zero na verdade. E vejam que aqui, mesmo com a taxa caindo, a bolsa caiu junto. Porque o normal é a taxa de juros estar em algum equilíbrio qualquer. E aí, para compensar a recessão econômica, a taxa cai. Esse que é o normal, que não está acontecendo agora. Agora estamos combinando uma alta de taxa de juros com uma recessão, pelo menos na bolsa. Aí a taxa ficou em zero por muitos anos. Olha lá, desde 2009 até 2015, ficou aí 5, 6 anos em zero e só então voltou a subir. Aí quando ela começou a subir aqui, chegou em 2%, que é considerado um valor saudável, né? Zero não é normal para uma taxa de juros. Aí a bolsa meio que não aguentou e teve aquela queda lá no final de 2008, que caiu aí de 3.200 pontos para 2.700. Uma queda assim pequena, mas na época foi uns 20%, assustou o mercado, houve quase um início, aí um enfraquecimento da economia, e aí novamente foi reduzida a taxa. Então ela caiu aqui de 2,5% para 1,5%, isso antes da pandemia. E essa redução da taxa levou a um aumento na bolsa para sua máxima histórica pré-pandemia. Aí quando começou a pandemia, a taxa voltou para zero e a bolsa só subiu, por causa da impressão do dinheiro, talvez. E agora estamos num momento ímpar aí que a taxa já passou para... Está até atrasado esse gráfico aqui, porque ele está mensal, né? Passou para 1,5%, mais ou menos aqui, e a bolsa vem caindo. Então não dá para ver assim claramente que a bolsa sempre cai quando a taxa começa a subir. Às vezes é até o contrário, né? Que o normal é a taxa subir em momentos de euforia econômica, e não em momentos de crise como agora. Estamos vivendo aí meio que uma exceção para combater uma inflação externa, vinda das commodities. Isso foi só uma ilustração, vamos ver agora o caso brasileiro. A mensagem a passar aqui é que a bolsa americana está muito acima da sua média histórica, mesmo corrigindo pela inflação. Então, se você pegar o período aí pré-pandemia, não teve nenhum momento em que a bolsa tivesse maior do que hoje em termos reais. Quer dizer que hoje não está tão baixo assim, né, o preço historicamente. E essa aqui é a bolsa brasileira. Então, nós temos em azul o Ibovespa, em vermelho o Small Caps. Vou até tirar esse vermelho aqui para ficar mais fácil visualizar o Ibovespa. Então, olha só. Muito ao contrário do caso americano, se você descontar a inflação do Ibovespa, nós estamos muito longe da máxima histórica. A máxima aconteceu no pré-crise de 2008, né, quando chegou a 160 mil pontos em moeda de hoje e caiu para 80 mil. Claro que o índice Ibovespa ele é muito distorcido, como todo mundo sabe. O SP500 também está ficando mais distorcido agora, que boa parte deles são as Big Techs. Mas o índice brasileiro é muito pior, porque todo mundo sabe que Petrobras, Vale e bancos dá 40% do índice. E ainda tinha a OGX aqui atrás, que comeu os 4.000 pontos. Só pela fórmula antiga de cálculo, uma fórmula muito ultrapassada, já que uma empresa pequena conseguia derrubar o índice e esses pontos perdidos nunca mais voltavam. Mas enfim. A mensagem é que nós estamos hoje aqui em 100 mil pontos, muito abaixo do período pré-crise, que foi de 140 mil pontos se você corrigir pela inflação.
Isso dá uma queda de 28% em relação ao período pré-crise. Dá até para ver que não aumentou muito em relação ao começo de 2020, né? Não teve aquela alta como teve a Bolsa Americana. Nós estamos ainda bastante acima do mínimo de 2016, que culminou com aqueles 2 anos de queda fortíssima do PIB brasileiro, com problemas internacionais também, né? Foi meio que uma tempestade perfeita que aconteceu aqui. Então a bolsa poderia cair ainda mais 40% se fosse chegar nesse ponto. Não quer dizer que vai chegar, né? Talvez não faça nem sentido comparar com esse ponto aqui, mas só mostra que nós estamos ainda muito acima daquele ponto. E comparando historicamente, nós estamos hoje no mesmo nível que a bolsa estava em 2006, né? Há 16 anos atrás. Então, quem investiu na bolsa há 16 anos atrás, nem tão na máxima, nem na mínima, num ponto médio aqui em 2006, não ganhou nada acima da inflação. Apenas teve a correção inflacionária, veja só. E nesse mesmo período, quem colocou no CDB ganhou bem mais. Então, como a nossa bolsa historicamente está ruim, comparando a pontuação hoje com a pontuação histórica, está muito baixo hoje. Não quer dizer que vai cair mais, nem que vai começar a subir agora, né? Só para ver que historicamente nós estamos num patamar médio aí. Claro, tem aquela história lá, se você calcular o preço-lucro do Ibovespa, está em torno de 7 vezes, é muito baixo, mas com uma distorção muito grande por Petrobras e Vale. Se tirar Petrobras e Vale, o índice preço-lucro está em torno de 11, que é mais ou menos de acordo com a média histórica. Então, olhando tudo isso, a gente vê que a bolsa hoje no Brasil não está nem cara nem barata, está mais ou menos na média aí, né? Claro que com a tendência de estar um pouco mais barata, mas ela não está de graça e nem caríssima. E agora voltando aqui em vermelho com o índice Small Caps, a gente fez um ajuste na escala para ser possível comparar os dois. A gente só vê que o índice Small Caps ele é mais volátil, ele tem um beta maior. Quando o Ibovespa cai, ele cai mais, e quando o Ibovespa sobe, ele sobe mais. Ficou bem claro isso aí, né? E nos últimos, aí, desde o início do gráfico, né, nos últimos 16 anos, ele está mais ou menos meio que empatando com o Ibovespa. Se pegar só os últimos anos, está perdendo muito para o Ibovespa, mas se pegar a série mais longa, está mais ou menos aí empatando. Tem aquele outro gráfico que é legal fazer, que é dividir o EWZ, que é mais ou menos igual ao Ibovespa em dólares, pelo SPY, que é o SP500. Então aqui a gente consegue ver quanto que é a variação relativa de preço entre, né, o Ibovespa e o SP500. Então, se for considerar a média de 2003, nós estamos mais ou menos lá. Então, quer dizer que nesse período todo aí, o Ibovespa está mais ou menos igual ao SP500. Claro que a grande questão aqui é qual período escolher. Se eu escolho esse período, tá ok, mas se eu escolho um período mais recente, o que acontece? Aí caiu de 0,55 essa relação para 0,08, ou seja, a nossa bolsa caiu 5 vezes mais, ou a deles subiu 5 vezes do que a nossa. Então a nossa estaria assim muito barata em relação à bolsa americana. Tudo depende da janela. Vamos pegar uma janela arbitrária aqui de 5 anos. Mesma coisa, ó, em 5 anos atrás estava em torno de 0,15, agora está 0,08. Então a gente está metade. A gente perdeu metade da importância em comparação com a bolsa americana. É mais uma mensagem aí que a nossa bolsa estaria barata em relação ao resto do mundo. Mas claro que não quer dizer que ela vai, a partir de agora, subir. Pode ser que todas caiam e aqui caia menos do que os Estados Unidos, por exemplo, para ter essa tendência de retorno à média. E por fim, é preciso notar que a queda no índice Brasil, na Ibovespa, não está distribuído de maneira uniforme, como todos sabem. Small caps vem caindo muito mais do que o índice e praticamente todas as empresas estão caindo mais do que o índice. Quem está segurando um pouco o índice, né, é Petrobras e Vale. Senão a situação estaria ainda pior. Mas é muito curioso que os grandes gestores dos fundos de investimento, pessoal que fica estudando o dia inteiro qual empresa é melhor, qual balanço que está bom, visita a empresa, conhece o negócio, eles têm uma concentração menor em Petrobras e Vale do que tem o índice. Então, estão todos praticamente perdendo do índice, e perdendo feio.
a concentração de ações que eles escolhem são empresas menores, em geral menores, aí como Natura, dentre outras. E essas empresas caíram muito mais. Mas por que será que elas caíram? Será que elas são empresas ruins? Que o mercado está penalizando essas empresas? Ou elas estão caindo por conta dos resgates? Por quê? Agora que a bolsa está caindo, os cotistas, pessoas físicas que têm investimentos nesses fundos gigantes estão em massa pedindo resgate. E aí os fundos são obviamente obrigados a liquidar a posição, vendem mais ou menos tudo de forma proporcional, só que eles vão pesar muito no mercado para aquelas ações que têm liquidez menor. Então se o fundo for vender Petrobras, vai baixar pouco o preço, vai agredir pouco o book da Petrobras. Mas se os fundos forem vender Natura, vai fazer uma força vendedora tão grande que os preços vão cair bastante. Então, temos aí um efeito que talvez seja mais técnico e menos de fundamentos. Porque a gente sabe que o gringo, o capital estrangeiro está entrando pesado na Bolsa Brasileira nos últimos meses. O entendimento que o pessoal do resto do mundo tem é que o Brasil está muito barato, pelo menos até mês passado. E compraram pesado a nossa Bolsa. Mas, como eles não fazem muita análise, em geral eles compram o índice. Ou compram aquelas ações mais líquidas que estão listadas nos Estados Unidos, que é basicamente Petrobras, Vale e Itaú, e Bradesco, não sei. Então, todo o capital gringo ele está concentrado nessas poucas empresas, o capital que está entrando. E o capital que está saindo, via resgate dos fundos de investimento, está concentrado em outras empresas, são as pequenas, as mid-caps, Natura, talvez, Magalu, não sei, etc. E esse gráfico aqui, ele é dos aportes em azul e dos resgates dos fundos de ações. Tudo bem que a Ambima, que é um site aí, um órgão que acompanha vários dados de fundo de investimento, tem relatórios mensais com a captação e resgate de todos os fundos. Mas lá eles pegam toda a indústria de fundos e eu acho que é possível refinar aquela análise. Então aqui nós temos só os fundos que eu acho que interessam mais para ter uma noção mais clara do que está acontecendo em termos de resgate. Eu fiz aqui um filtro que pega, exclui fundos exclusivos, acho que a Ambima não exclui, são aqueles fundos aí de pessoas muito ricas. Só pega fundos de ações e só pega fundos de investimento em cotas. Se você misturar fundo master com fundo em cotas, pode causar uma dupla contagem, alguma distorção. Então eu acho que esse gráfico que representa melhor o que está acontecendo com o comportamento dos investidores dos fundos. Olha só, em 2021 eles estavam aportando mais do que resgatando. Essa linha cinza aqui é o saldo mensal. Então ficou mais ou menos constante aí em 5 bilhões. Teve muitos aportes e depois meio que os aportes ficaram todo mês 5 bilhões acima dos resgates. É um valor muito alto. Então, até agosto, que inclusive foi onde teve a máxima, não só do Ibovespa, mas da Natura, Small Caps, todo mês entrava 5 bilhões de reais nos fundos. O investidor estava acreditando. E depois inverteu. Começou a todo mês sair 5 bilhões. E isso está casando muito bem com a queda fortíssima dessas empresas. Então, não estou dizendo que é o caso, mas pode estar acontecendo uma distorção, uma venda muito agressiva de todo mês sair 5 bilhões concentrados em Natura, Magalu e demais empresas, o que faz que essas empresas caiam mais do que a média. Em algum momento elas retornariam ao seu valor justo, que pode ser obviamente maior ou menor do que está hoje. Isso aqui é só uma indicação de uma possível assimetria, né? O gringo entrando em Petrobras e Vale e os fundos saindo de Natura e Magalu, causando uma distorção relativa de preço. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.